Dando continuidade à exposição bíblica em Romanos, capítulo 3, verso 21 até o 31. Tivemos aí um breve intervalo em razão do mês da família e agora retomamos a instrução nessa carta preciosa. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3, verso 21 até o 31. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Esse é um texto conhecido em razão de uma famosa doutrina aqui expressa, a doutrina da justificação pela fé. Irmãos, pensando na exposição deste texto, fiquei vasculhando na mente, refletindo um pouco a respeito do cenário que nós estamos vivendo. Um momento de crise, quando olhamos para as contas do nosso país, e eu li uma notícia sobre isso essa semana, que nosso país carrega uma dívida externa gigantesca, e essa dívida, ela engole boa parte de tudo aquilo que é produzido de riqueza no nosso país. Por isso, esse é um também dos motivos, nós temos uma carga tributária tão elevada, nós temos juros tão altos, nós temos corrupção e tantas outras coisas que vão tornando a vida nossa, a vida do brasileiro, bem caótica. Eu disse, começa com a dívida. E realmente a dívida no nosso país é muito difícil de pagar, mas ela pode ser paga. Ela pode ser paga. Ao contrário do nosso país, irmãos, nós, eu e você, nós temos uma dívida que não podemos pagar. Não temos a menor possibilidade de pagar essa dívida. É uma dívida gigante diante de Deus, por conta dos nossos pecados. A queda, o pecado na raça humana, quando adentrou na raça humana, ela não causou só alguns arranhões de leve. Mas nós já aprendemos aqui também em Romanos, que a queda trouxe a depravação total do homem. A consequência da queda foi essa depravação do homem. E nós vimos até aqui, até o verso 20, qual é a triste realidade do homem diante de Deus. Se você observar o verso 20, ele terminou dizendo, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que Paulo vinha dizendo até então? Olha,
Irmãos judeus, vocês estão se julgando melhores, mais merecedores de salvação, mais justos que os gentios? Vocês não são. Gentios, às vezes vocês se gabam de algum conhecimento que vocês tiveram, ou de conhecimento que vocês não têm, e por isso acham que vão escapar do juízo. Também não vão. Ó moralistas, vocês que praticam regras e acham que por isso serão declarados justos, serão recebidos com alegria diante de Deus, também não. E aí a sentença é: todos se apresentam diante de Deus como culpados. Indistintamente, todos somos culpados diante de Deus. Mas há uma esperança, embora ela não esteja em nós. É isso que nós vamos ver a partir do verso 21. Essa esperança reside na graça divina, naquele que justifica pela fé. Veja como começa o texto que nós acabamos de ler. Ele é como se fosse a dobradiça de Romanos. Até aqui Paulo trouxe a capivara do homem. Agora, nós estamos exatamente na melhor parte da carta. Ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Ele disse: olha, pela justiça de vocês estavam falidos, estão falidos, baseados na justiça própria de vocês, estão falidos. Mas agora se manifestou uma justiça melhor, uma justiça que provém de Deus. Irmãos, agora nós temos uma justiça melhor. Agora nós temos uma boa notícia. Talvez, se estivesse pensando, pastor, nós falamos da riqueza, da maravilha do Evangelho, mas até agora nós só ouvimos falar de juízo. Pois bem, agora chegou esse momento de ouvir a riqueza do Evangelho, da justiça de Deus. Agora, mais agora. Pois bem, irmãos, eu sei que todos vocês, assim como eu, temos inúmeras necessidades, muitas. Talvez algumas delas tenham te trazido aqui nessa noite. Talvez algumas delas estejam te incomodando durante esse tempo de culto. Todos nós temos. Mas a nossa maior necessidade, embora alguns pensem que não seja esta, a nossa maior necessidade, irmãos, não é de um emprego melhor, não é de mais dinheiro, não é de mais saúde, não é de uma reconciliação familiar, não é de amigos, não é de cônjuge, mas a nossa maior necessidade é de reconciliação com Deus. Essa é a nossa maior necessidade. O que o homem mais precisa, e precisa desesperadamente, é de salvação. Isso, todos nós precisamos. Toda a raça humana necessita desesperadamente. Por quê? Porque o pecado trouxe condenação, trouxe ruína, trouxe separação com o Deus Santo. O pecado nos jogou na lama, na miséria. É a maior tragédia do homem. Não é a doença, não é a pobreza, não é a morte. Tudo isso é ruim, é? Mas o pecado é a maior tragédia do homem. E é por isso que nós temos uma necessidade desesperadora de perdão, de reconciliação, de remissão, de ser reconciliado com Deus. Diante disso, então, é que nós começaremos a tratar dessa esperança que nos foi manifestada pelo próprio Deus. Independente de quem somos, a esperança é revelada a nós.
É sobre isso que este texto nos fala. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Ou seja, o caminho que estava escuro, agora está claro, através de Cristo Jesus. Ou seja, através de Cristo Jesus, Deus está salvando todo tipo de gente. Não há distinção entre homens aqui. Todo tipo de gente está incluído aqui. E se você observar no verso 23, você vai ver que não tem distinção. Todos estão no mesmo balde. Porque todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão separados. E esta justiça é poderosa para salvar todos, seja gentil, seja judeu, independente se é grande, se é pequeno, de que terra é, todos. A graça, ela é sobre todos aqueles que creem. Por meio da fé no sacrifício de Cristo Jesus, por meio do seu sangue, há purificação, há justificação para o pecador que estava condenado. Sejam judeus, sejam gentios, são salvos da mesma forma, são salvos pela graça, como acabamos de cantar, e Paulo vai enfatizar isso. Se o homem fosse salvo, irmãos, pelas obras, pela justiça própria do homem, de quem seria a glória? De quem? Seria de Deus? Não. Seria sua. Seria do homem? Mas acontece que não é assim. Primeiro, que o homem não consegue fazer isso. Segundo, que Deus também não divide a sua glória com ninguém. E é por isso que a justificação vem pela graça de Deus por meio da fé somente. E Paulo vai falar sobre isso. E ele vai deixar claro que no Antigo Testamento a mensagem era a mesma. Essa mensagem já vinha sendo anunciada. Essa justiça já vinha sendo anunciada desde o Antigo Testamento. Ele já falava sobre a justiça superior em Cristo. Mas já que estamos falando tanto sobre justificação, o que é mesmo justificação? Precisamos entender melhor o que é justificação. E, primeiramente, sabemos que a doutrina da justificação pela fé, ela é, sem dúvida, uma das doutrinas mais importantes que nós temos no cristianismo. Eu diria até que é o esqueleto do cristianismo. Quando eu digo esqueleto, é aquilo que dá firmeza, é aquilo que dá sustentação a todo o corpo. Alguns vão preferir dizer que é o coração. De fato, tamanha é a importância dessa doutrina para nós, irmãos. Tamanha foi a importância dessa doutrina para os reformadores. Dissemos que este ano faremos 500 anos de reforma protestante, e essa doutrina aqui foi extremamente importante para esses homens. Homens de Deus deram a sua vida, morreram defendendo tal doutrina. Essa doutrina é o que diferencia o cristianismo das demais religiões, irmãos. Por quê? Porque as religiões mundo afora, elas defendem que o homem necessita do esforço próprio para se salvar. O homem necessita de abrir um caminho da terra para o céu para alcançar Deus. O homem precisa pagar indulgências, ele precisa de fazer algo para conquistar o favor de Deus, para abrir este caminho. Mas o cristianismo não. O cristianismo diz que existe um novo e vivo caminho que já foi aberto por Cristo Jesus. O cristianismo nos anuncia um novo caminho por meio do sangue. E por meio do sangue de Jesus é aberto um novo caminho, não da terra para o céu, mas do céu para a terra. É uma iniciativa de Deus e não uma iniciativa nossa. Por Cristo nós somos reconciliados com Deus. E só por Ele e ninguém mais nós temos salvação. Mas apesar da doutrina da justificação
englobar o perdão, ela não significa necessariamente perdão. Justificação implica primeiramente em cumprimento da pena. É exatamente por isso que Cristo foi punido por nós. Nós temos um Deus santo, justo e irado contra o pecado. Eu sei que as pessoas não gostam de falar isso, mas está aqui. Até agora, Paulo só falou sobre isso. De um Deus santo, justo e que se ira contra o pecado. E como um pecador mau pode se apresentar diante de um Deus santo e justo e ser recebido? Como? Através de Cristo. O próprio Deus preparou o caminho, preparou a solução, preparou a forma para isso. E não houve tão somente perdão. A dívida está perdoada. Não é só isso. A dívida foi paga. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo. Ele pagou a nossa dívida. Não foi pura e simplesmente, está perdoado, não precisa mais ser pago. Não, Cristo pagou. Ele levou sobre si os nossos pecados. Coríntios diz que Ele se fez pecado por nós. Ele carregou o peso da nossa culpa. Ele pagou. Então, justificação implica, antes de mais nada, que a dívida foi paga por Cristo Jesus. A palavra justificação, ela vem sendo mal interpretada por conta da nossa influência da língua romana. A palavra justificação, muitos a têm interpretado como tornar alguém justo. Mas o texto bíblico, que é escrito em grego e não em latim, que tem esse sentido de tornar justo, o texto bíblico em grego tem outro sentido. E o sentido da expressão aqui, do grego, não é tornar ninguém justo, mas é declarar alguém justo. E isso faz toda a diferença, porque quando Paulo utiliza a expressão dikaiosune, que significa declarar alguém justo, ele está utilizando de uma linguagem jurídica para esclarecer o que significa isso. O que significa a justificação? Significa que é um ato forense, é um ato jurídico, onde Deus, dentro do seu... Imaginem um tribunal onde Deus declara a sentença. E Ele declara que o pecador agora é justo. Ele não se torna justo, mas ele é declarado justo. Não é um ato que acontece dentro de você, não é um ato que acontece nesse instante aqui, mas é um ato que acontece no tribunal de Deus, onde Deus declara o pecador justo através dos méritos da justiça de Cristo. Esta justiça maior que nos é revelada no verso 21, e segue falando sobre isso no verso 22. Esta justiça de Cristo é colocada sobre nós. Eu lembro que eu dei aqui o exemplo já este ano, de uma criança que pega o sobretudo do pai, vai lá, botou, e você só vê a roupa, não vê a criança dentro. Lembram-se disso? Pois é, quando seu filho pega lá a tua roupa, sobe até em cima, você não vê nada dele. Pois é, como se a roupa tivesse sido colocada sobre ele. E você não o vê mais, só vê a roupa. É mais ou menos essa a ideia da justificação. A justiça de Cristo, os méritos de Cristo são colocados sobre nós. De modo que Deus não vê mais aquele homem, aquela mulher cheio de pecados, mas Ele vê os méritos de Cristo Jesus postos sobre nós. A linguagem é forense, é uma justiça que nos é imputada, é colocada em nós, para que sejamos então apresentados diante de Deus como justos. Isso é justificação,
É uma justiça imposta, colocada sobre nós. E isso é diferente de santificação. A santificação é bem diferente, mas é também necessária. Aquele que foi justificado precisa agora de buscar a santificação. Enquanto que a justificação é um ato exclusivo de Deus, que não depende do homem, que ocorre fora do homem, mas no tribunal de Deus, a santificação não. A santificação é algo onde o homem trabalha junto. É um processo, conta com a nossa participação. Enquanto a justificação é um ato completo e acabado, e nenhum crente é mais justificado que o outro, o Samir não é mais justificado que o Júlio, são igualmente justificados diante de Deus, diferentemente da justificação, a santificação, não. Cada um deve buscar a santificação, e isso diariamente, até que Cristo volte, ou até que você vá para junto dele. A santificação, irmãos, ela precisa sim de uma ação sua, de uma luta sua contra o pecado, mas a justificação não. A justificação é uma questão de imputação, enquanto a santificação é uma transformação. Isso nos ajuda a responder à segunda pergunta: a quem ela se aplica? Ora, é óbvio, ela se aplica a todos aqueles que nele creem. Verso 22 diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. É para qualquer um? Não. É para aqueles que creem. Estes são alvo da justificação. Essa justiça de Deus é posta somente sobre aqueles que creem. Já disse que somos salvos pela graça mediante a fé. Os versos 24 a 25 vão reforçar isso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Até aí. Veja só, a fé, irmãos, não é a razão em si, mas é um instrumento. Eu disse que somos salvos pela graça mediante a fé, mas não é porque você tem fé que você é salvo. Não é a sua fé que o salva, mas o sacrifício de Cristo sim. A fé é somente um instrumento que apanha esta bênção. A fé é somente o canal pelo qual esta bênção nos é transmitido, dos méritos de Cristo. Este sim é o que salva. Este sim é o que justifica. Não é a nossa fé. A nossa fé é somente o instrumento pelo qual nós apanhamos esta bênção. Não podemos ser justificados, irmãos, pela justiça de Cristo, enquanto não despirmos-nos da nossa justiça. Enquanto você achar que a sua justiça basta, enquanto você achar que a sua força é suficiente, enquanto você achar que se você acertar, você vai ser justificado, você ainda não foi. Porque não é pela sua justiça. Deixe a sua justiça própria de lado. Abrace a justiça de Cristo. É muito melhor. Você vai largar de carregar um terrível peso. Quantas pessoas hoje não carregam esse peso nas costas? Mas e se eu pecar e Jesus voltar? Estão achando que é pela sua própria justiça, e não é. É pela de Cristo. E a dele é suficiente. E você pode crer que a justiça de Jesus é suficiente. E ela não falha. Ela não falhará. E você pode descansar nele, tendo a certeza de que ele basta. Ele é suficiente. Confie na justiça de Cristo. Enquanto nós estivermos confiando em nós mesmos, é que não colocamos a nossa confiança em Cristo. Não dá para ficar em cima do muro, irmãos. Ou atribuímos tudo, ou nada à fé. Ou você confia
em Cristo, ou você não confia. E você confia em você mesmo. E isso nos ajuda a responder à terceira pergunta também. Como é que ela é operada? Como a justificação é operada? Não somos justificados pelas obras da lei, o texto vai dizer. E nem mesmo por causa da fé que temos. Não somos justificados, irmãos, pelo nosso trabalho para Deus. Talvez você seja muito operoso, isso é bom, e eu espero que seja. Mas você não é justificado pelo seu trabalho para Deus. Você é justificado por um só trabalho, aquele que Cristo já fez. É só este trabalho que justifica, aquilo que Cristo já fez por nós. É a única obra que Deus aceita para nos justificar, a obra do seu Filho na cruz do Calvário. Somos justificados em razão da morte de Cristo em nosso lugar, de modo que agora a sua justiça, os seus méritos são postos sobre nós. Há uma palavra que eu pulei aqui e ela é muito importante. Eu quero voltar a ela. No verso 24, é dito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção. Essa é a palavra. Talvez você já tenha ouvido algumas vezes e tenha se perguntado, mas o que significa exatamente redenção? Essa linguagem, irmãos, era a linguagem do comércio. Era utilizada quando alguém ia lá na feira e comprava um escravo. Isso era muito comum naquela época, naquele contexto. E quando essa pessoa ia até a feira e comprava um escravo para libertá-lo, essa pessoa operava então a redenção. Ela redimia, ela comprava e libertava, ela resgatava aquele escravo. Pois bem, o que o texto está nos dizendo aqui é que a obra de Cristo em resgatar-nos da escravidão do pecado se chama redenção. Cristo nos redimiu. Nós lemos durante o culto, éramos escravos do pecado. Estávamos na feira, entregues ao pecado. E Cristo foi lá e pagou o resgate. Cristo nos comprou, nos libertou do pecado. Éramos escravos, mas o resgate foi pago. E qual foi o preço do resgate? Sangue. Cristo resgatou-nos com sua própria vida, com seu sangue. Esse foi o preço. Cristo satisfez completamente tudo o que era preciso, todas as exigências, pagou o resgate, cumpriu a lei, obedeceu à risca tudo aquilo que nós não conseguiríamos obedecer, sem pecar, pagou o preço do nosso pecado, morreu, e com isso, por sua obra, sua morte e ressurreição, nós somos hoje justificados diante de Deus, vistos agora, não mais cheios de culpa, enlameados pelo pecado, mas pela fé em Cristo, nós agora somos vistos uma nova criatura diante de Deus, um novo homem, uma nova mulher, por causa do que Cristo fez. Jesus não vê mais aquele seu montão de pecado, Deus não vê mais aquele seu montão de pecados, a sua vida enlameada, Ele não vê isso, mas Ele vê o sacrifício de Cristo em seu favor, porque foi perdoado, foi remido. É isso que é a justificação. Agora Deus nos enxerga de outro jeito. Agora Ele nos vê pelas lentes de Cristo, pela justiça de Cristo, que foi colocada sobre nós. E por isso, um homem pecador, pela fé em Cristo, pode ser declarado justo diante de Deus. Alguém poderia dizer, mas pastor, então quer dizer que as obras não servem para nada?
Então não importa nada do que eu faço? Não, não é bem assim. Não é bem assim, não. Quando falamos sobre justificação, devemos lembrar que as obras serão uma consequência lógica. Porque nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. A fé salvadora, ela nunca vem sozinha. Ela vem sempre acompanhada de obras que a confirmam, que a evidenciam. Assim são as obras na vida do cristão. Você não é salvo pelas suas obras, mas as obras fazem parte da sua vida, porque a sua fé precisa de se manifestar com obras. Ninguém pode dizer eu sou salvo e viver na prática do pecado sem se importar com isso, achando que pode viver assim porque é graça. Não é bem assim. Essa graça não é barata assim. Custou sangue. Você não pode viver de qualquer jeito não, irmão, irmã. Você precisa lutar pela sua santificação. Você que foi justificado, você agora precisa de dar os próximos passos. Viver em santificação. Assim deve ser a vida do cristão. E essa santificação condiz, coaduna com obras. Entendeu agora qual o papel das obras? Entendeu por quê? Você não é salvo pelas obras, mas para elas, deve fazê-las, não para conquistar o favor de Deus, mas porque você já foi conquistado por Ele. A justificação pela fé exclui a vanglória do homem. Esse é o último ponto. Se o homem fosse justificado, irmãos, pelas obras, a glória seria do homem. Verso 27. Onde está então o motivo de vanglória? Onde está? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um Deus, um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. É Deus, pela fé. Deus justifica o pecador que merecia ser condenado através do sangue de Jesus, que faz a propiciação pelos nossos pecados. E aí então aqui a gente vê mais uma palavrinha daquelas que a gente precisa entender. O que é propiciação? Poderíamos dizer que é tornar-nos propícios. Propiciação tem ainda um significado mais profundo do que pura e simplesmente nos tornar propício. Propiciação remota ao Antigo Testamento. É cobrir os nossos pecados. Jesus fez propiciação pelos nossos pecados, como se tampasse os nossos pecados, como se nos cobrisse. E essa tampa do propiciatório, ela cobria ali a lei que estava lá dentro, ela cobria um pouquinho do maná que tinha lá dentro, a vara de Arão e mais alguns objetos. Quando faz propiciação, é como se dissesse: olha, a lei não te condena mais. A lei não pode mais te condenar, porque agora ela está coberta. Ela está coberta pelo sacrifício de Cristo. E ela não pode mais te condenar, porque Jesus fez propiciação. Jesus a cumpriu. Ela não te condena mais, porque Jesus já cumpriu. Jesus já fez a propiciação. Ele fez a cobertura dos nossos pecados. Propiciação também significa satisfazer as exigências da lei, da justiça, satisfazer a justa ira de Deus contra o pecado. Cristo como nosso substituto, irmãos. Como nosso substituto, Ele tomou sobre si a ira que nós merecíamos e satisfez a justiça de Deus. Na cruz, Cristo sorveu sozinho todo o cálice da ira de Deus.
que deveria ser derramada sobre nós, mas Cristo carregou-a sozinho. Ele expiou o nosso pecado. Ou seja, expiar é retirar, é lançar para longe, é lançar para fora. Cristo expiou o nosso pecado, Ele retirou. Tudo isso é obra de Cristo. Ele fez expiação em nosso favor. E isso custou muito para Deus. A vida do seu filho. Paulo então vai rebater todos aqueles que pensavam que era necessário, além da fé, obras decorrentes da obediência dos preceitos da lei. Paulo vai rebater judeus que achavam que era necessária a circuncisão, as dietas alimentares, obediência a alguns mandamentos e etc. Paulo vai dizer, a justificação não é por aí. Para ser justificado não é assim. Ninguém é justificado pelas obras da lei, Paulo vai dizer, porque a lei exige perfeição. E nós não somos perfeitos, nós somos falhos. A lei de Deus é boa, ela é perfeita, mas nós somos falhos. Nós não conseguimos cumpri-la integralmente. Nós quebramos a lei de Deus. E é por isso que não podemos ser salvos mediante a nossa obediência à lei. Mas Cristo sim, Ele cumpriu toda a lei de Deus. E é por isso que nós não somos justificados pelos nossos méritos, mas pelos méritos dEle. Ele sim tem méritos. Há uma dupla transferência aqui. Enquanto a nossa culpa, o nosso pecado é colocado sobre Cristo, os méritos dele são colocados sobre nós. E é por isso que podemos ser declarados justos. Isso exclui as nossas obras, exclui os nossos méritos. É assim, essa dupla transferência que o texto nos chama a atenção. A lei é boa, o verso 31, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. A lei não é ruim, não somos salvos por ela, mas ela mostra o nosso pecado. A lei nos faz corar de vergonha, a lei nos faz correr aos pés de Cristo, nos curvar diante dele, suplicar a sua graça, o seu favor. Por isso a lei é boa, nos faz correr para aquele que pode nos salvar. Enquanto a lei nos mostra o nosso pecado, a graça nos mostra aquilo que Jesus já fez para retirá-lo de nós. Em Cristo, o verso 26 que eu saltei, quero chamar a atenção dele agora no fim. Em Cristo, irmãos, diz o verso 26, Deus é justo e justificador, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Cristo Deus é justo e justificador. Isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus. Nele, no seu sacrifício, os nossos pecados são pagos. Pecados do passado, do presente e do futuro. Esse foi o plano do Pai. O Pai, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, desde a eternidade, não foi um acidente, desde a eternidade, proveram essa tão grandiosa salvação para mim e para você, para todo o homem que nele crê. Assim, irmãos, é que Deus mostra o seu grande amor para conosco. Bem, e como devemos reagir diante disso? Qual deve ser a nossa postura diante de tamanha graça? Qual deve ser a nossa postura diante desta justiça que é manifesta diante de nós? A primeira postura nossa deve ser de humildade. Sim, se tem um povo que tem que ser humilde, tem que andar em humildade no mundo, são os cristãos. Porque o povo cristão, irmãos, não tem chance de jactância nenhuma, de vanglória nenhuma, diz o verso 27, nenhuma. Por quê? Porque são pecadores, sabem que são pecadores,
E sabe por que mais? Porque não são salvos pelas suas obras. Porque não somos salvos por nós mesmos, mas simplesmente pela graça de Deus. Nós somos todos igualmente pecadores, irmãos. Você não é melhor do que seu irmão, da sua irmã que está do lado, não. Às vezes você olha o pecado dele e você fala, que coisa feia. Tá, você não é melhor, não. É pecador também. A gente tem essa habilidade, né, de apontar o pecado do outro. O pecado do outro, já reparou que parece ser sempre pior que o nosso? Já notou? Pois é. Sabe o que o texto de Romanos mostra para mim e para você? Que o dele não é maior, não. Que você é farinha do mesmo saco. Somos farinha do mesmo saco. Somos igualmente pecadores, necessitados da mesma graça, salvos pela mesma graça, e que, portanto, não pode haver uma atitude pedante, uma atitude arrogante ou orgulhosa de sua parte. O crente tem que ser o mais humilde, porque ele sabe que é pecador, ele sabe que precisa desta graça, que a sua justiça não lhe salva, mas a justiça de Cristo, essa sim, é poderosa para salvar qualquer pecador. Você crê nisso? Você crê que é somente pela fé no sacrifício de Cristo que você vai poder se apresentar diante de Deus e ser declarado justo? Você continua pecador hoje, mas você vai ser declarado justo diante de Deus pela fé no sacrifício de Cristo. Você crê nisso? Então comece a lutar contra o pecado, porque uma vez que você recebe a Cristo pela fé, uma vez que você recebe o sacrifício de Cristo em seu favor, você não quer mais viver na prática do pecado. Então lute contra o pecado. Não use aquela mentalidade mundana, mas eu vou viver assim mesmo, depois morre, a terra come. A Bíblia nos diz que não é bem assim. Os nossos pecados trazem consequências e eternas. Se você crê assim na justificação pela fé, mostre, viva em santidade. E que vivamos também, irmãos, em gratidão. Em gratidão àquele que proveu tão maravilhosa esperança de salvação para nós. Agradeça àquele que realizou essa obra em nós. E o obedeça, não para conquistar nada, mas como manifestação de gratidão. Amém?